Aula 2 sobre o crime de hermenêutica, dando continuidade ao estudo da lei de abuso de autoridade. Vamos só dando uma repassada, mas antes eu ia pedir para você compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Dar essa força aí pra gente, tá? Então vamos lá, dando continuidade. A gente falou na aula passada sobre, a gente terminou aqui, divergência com razoabilidade, né? Quando é permitido você ter uma divergência e não ter ali nenhum tipo de problema, ou seja, quando é permitido, no limite da interpretação, você tem ali a independência funcional. Agora a gente vai às violações, o que não pode, né? O que realmente pode acontecer, que realmente você responderia pelo crime de hermenêutica. Então, algumas são as situações. Primeiro, violação literal da lei. É óbvio que isso é proibido, né? Existe o limite da interpretação, mas você tem que ter uma noção que quando essa afronta, né, ela vai na literalidade, exposta, em hipótese que não existe nenhum tipo de dúvida, realmente, né? Então você vê ali uma busca domiciliar, um exemplo, né, acontecer entre 6 da manhã e 6 da noite, né, que está na lei no artigo 5º. E aí, por uma coisa toda, o delegado fazia a busca e apreensão 2 horas da manhã, vai cumprir esse mandato 2 horas da manhã. Então, ou seja, não tem menor sincronicidade, não tem nada que justifique. Então aí você vai ver uma afronta legal à lei, né? O investigado vai com certeza tá respondendo depois por abuso de autoridade. Agora, existe uma coisa bem clara, é mandado de busca e apreensão. Por quê? Mandado de prisão, né? Porque há casos de escuta, o STF já permitiu assim, a invasão, principalmente a escritório, fora desse horário até meio de madrugada, mas com uma questão de escuta. A gente está falando, né, de busca e apreensão e de prisão. Só porque, de repente, da complexidade da prova, uma CESP, né, você pode ter que ter bastante cuidado nisso, tá bom? Então, é uma manifestação literal, né? Depois você vai ter ali a violação da jurisprudência vinculante. É óbvio que você não pode ter. Se você ali, você que é aluno, você que é direito, você vai ver ali sumas vinculantes criminais, do STJ, do STF, não tem espaço ali, né? É até uma crítica, porque acho que era para muita gente pública, tribunais tá respondendo, que o próprio STF e STJ fala muito sobre isso, principalmente no sentido de magistratura, né? Muitos casos subindo na mais alta corte para tá falando de alguma forma de coisas que já estão ali interpretadas. Então, existe um limite à questão jurisprudencial. Quando a gente atua contra um entendimento consolidado, né, vinculante. Exemplo, a súmula vinculante 25, né, diz que ela vai dizer claramente que é ilegal a prisão civil do depositário civil. Imagine só um depositário civil, no dia de hoje, você está prendendo esse homem. É óbvio que ali você vai ter, né? Então, essa súmula vinculante, ela vincula todos, juízes, as autoridades. Então, não tem como você prender hoje uma pessoa. A única prisão civil que existe é por questão de alimento, ali por 30 dias, podendo ser renovar por mais 60, né? E pelo aquele período de dívida, ou seja, o réu acumulou 40 mil reais. Ele vai ser preso somente por aquela execução. Aí, sim, uma vez preso naquele período e ele continua a deixar de pagar, pode ter, vai ter toda uma ação, direito à ampla defesa para executar essa questão, tá? Então, imagine só uma pessoa sabendo disso e determinar a prisão. Então, obviamente, é que vai estar desobedecendo uma interpretação de tribunais superiores, aí sim também há o crime de abuso de autoridade, sem haver a vedação crime de hermenêutica. Agora, é óbvio que a nossa aula é conjunta. Você aprendeu nas aulas anteriores o quê? O fim especial de agir. Então, você também tem que ter noção disso. Às vezes, um erro crasso pode gerar à autoridade uma questão administrativa. Porque se você não tiver aqueles elementos específicos, né, capricho, proveito próprio, prejudicar outro, né? O capricho, aquelas quatro ali do parágrafo 1, artigo 1, você também não teria ali o fim especial de agir, tá bom? Então, tudo é separado, né, na seguinte imagem, né? Qual é a linha que separa tudo? A interpretação ela é permitida, né? A violação manifesta, a violação de má-fé, de dolo, ela não pode ser. Então, se há um espaço legítimo, ainda que mínimo, ainda que você fale, meu Deus, mas como chegou a essa conclusão? Você não vai ter, tá? Então, se você tem uma interpretação de lei de forma diferente, você vai ter ali correntes doutrinárias, como eu disse, né? Porque a jurisprudência não é pacífica, né? Porque o texto não é 100% claro, você está protegido. O que a lei, agora, se é uma literalidade da lei, como o horário de busca e apreensão, outras coisas, uma súmula vinculante, você está fazendo algo teratológico, algo absurdo, algo que realmente vai levar você a cometer o crime. E não é por uma questão de opinião ou questão fundamental, né? Mas, do contrário, o agente público está violando a lei. Como usar isso em defesa, né?
isso em defesa, uma dica prática aí até para advogado, a gente sempre tenta mesclar, né? Se você está defendendo um cliente acusado de abuso de autoridade por interpretação divergente, você tem que ter aquela estratégia ali, né? Primeiro você prova que havia uma questão legítima de interpretação, tenta ver uma jurisprudência, fuça ali alguma coisa, né? Mostra a jurisprudência conflitante, pega questões doutrinárias, cita ali o caso da APN 85 do Distrito Federal, que foi gerada lá na STJ, né? Então, são coisas ali, cita enunciado do artigo 2 do CNPG, ali, da Câmara Criminal. Você pode fazer ali, se for necessário, até um habeas corpus para trancar a ação penal. Por quê? Não há um questionamento muito grande, não há uma tendência do tribunal de trancar habeas corpus, todo mundo sabe. Mas aí você vai tá questionando o juízo de tipicidade, então cabe mesmo, né? Tem questão de concurso, né? Eu trouxe aqui para vocês uma questãozinha de concurso, do ENAM, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Só vou ter que ler, tá? Que diz o seguinte, né? Considerando que a lei de abuso de autoridade dispõe que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, a referência à lei não se aplica em nenhuma hipótese ao membro do poder Judiciário, uma vez que que a atividade principal dos magistrados consiste em interpretar, né? Alternativa A, correto, alternativa B, errado. Então, é óbvio que a alternativa é errada, porque a gente veda, trabalhamos aqui que veda o crime de hermenêutica, né? Mas e isso abrange também a juízes, promotores, delegados. E essa vedação não seria absoluta. Por que essa vedação não seria absoluta? Lembra que a gente falou que uma afronta a uma súmula vinculante de tribunais, ou até mesmo a questão teratológica, ir contra a lei de uma maneira absurda, né? Você foge nisso, então, obviamente, a questão está errada, além de só abranger magistratura, não ter colocado juiz, promotores, até mesmo eu acho até mais amplo, até mesmo um serventuário num PAD, uma decisão de sindicância, ainda teríamos esses probleminhas aí, tá bom? Então, vamos aqui passar para aquilo que eu falei para vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Dá uma olhadinha. Então, né? Então, vamos lá. Divergência com razoabilidade, foi onde que nós paramos, não é isso? Cenário caso real, um promotor denuncia um indivíduo baseado na posse, isso foi quando nós entramos na outra aula. A violação literal da lei, né? Um cenário de 2 horas da manhã, aí você entrar para executar um mandado, e esse mandado ficou vago, né? Mas queria deixar bem claro aqui que é mais para mandado de prisão, porque até busca e apreensão, tivemos uma questão na STF mandando adentrar para colocar escutas telefônicas, né? Teríamos assim o crime de abuso de autoridade, sempre possível, haja visto que tem que ter ali os 4 elementos, fim especial de agir, né? Afronta a literalidade de uma lei, a violação de jurisprudência, né? Que é a súmula 25, né? Que nós temos ali depositário infiel. Aqui nós falamos sobre a defesa, né, como desconstruir acusações de abuso baseadas em divergência interpretativa, tentar, né, nesse sentido, apresentar a defesa, existência de coerências doutrinárias, citar a PN 858 do Distrito Federal. Isso é uma que eu citei, pode acontecer de você ter outras, né? Utilizar enunciado 2 do CNP, Conselho Nacional de Procuradores Gerais. É bom você ver, aí tem muitas fontes do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Estou com aqui, né? Interpretar habeas corpus, caso for necessário. Aquela questão do ANAM, né? Aí dá uma olhadinha como foi a questão, né? Referida à lei, o erro fatal que eu li não se aplica, o que eu citei. Checklist final. Vedação, crime de hermenêutica. Então vamos lá. Ação do agente, independência funcional garantida, discordância razoável de interpretação, base legal e doutrina, ainda que seja minoritária, texto legal com redação ambígua ou omissa. Ambígua ou omissa, você vai ter. Abuso de autoridade configurado, violação manifesta da literatura da lei, desobediência. Um caso interessante aqui do Rio de Janeiro que nós tivemos, deixa eu até falar aqui com vocês, foi aqui do Jamie Walker, que é o presidente de prerrogativas. Ele viu que estava demorando muito, um advogado, foi chamado pela prerrogativas, né? E aí o delegado falou que com base num julgamento da STF, ele iria segurar a pessoa ali até 24 horas para tentar o plantão judicial, a prisão dele.
E ele conseguiu, óbvio, né, segurou a pessoa, a prerrogativa está ali, e conseguiu no plantão a prisão, mas o advogado dele, diante da repercussão, a OAB foi lá, gravou vídeo, conseguiu eliminar, e citando ainda a questão I. Então a grande questão é o seguinte, eu não tive o cuidado de ver se realmente há uma decisão do STF nesse sentido, de segurar uma pessoa, porque lembra filme dos Estados Unidos, né? Para tentar no plantão, mas se houver essa interpretação mínima possível, algum dia, você teria aí claramente essa escusa que eu estou falando, né? Então você, para ter essa questão, né? Você tem aí a violação manifesta da lei, desobediência, né? Tudo isso daí. Então, querido aluno, acabamos aqui. E sempre pedir a você, se você está gostando, né, curta, se inscreva, compartilhe no canal esse vídeo, porque vai estar nos ajudando bastante, tá bom? Um beijo no coração de todos.